Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bahia e Bragantino vão se enfrentar no domingo agora na Fonte Nova. Jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes estão disputando coisas bem diferentes na tabela e a gente vai falar sobre isso no vídeo de agora. E também vou trazer para vocês desfalques importantes, principalmente no time do Bragantino, no time do Bahia. A gente vai falar também sobre isso no vídeo de agora. Outra coisa também que eu fiz questão de trazer aqui nesse vídeo, não porque ele tenha falado do pênalti contra o Bahia, mas Renato Gaúcho deu uma bela de uma detonada no presidente da comissão de arbitragem da CBF, e eu acho interessante e importante trazer isso aqui para vocês, porque independente de qualquer coisa, mas o nosso Bahia já foi prejudicado várias vezes pela arbitragem, outros times do Campeonato Brasileiro também já foram prejudicados, e eu acho que o que Renato Gaúcho aqui falou serve muito para que outras pessoas de peso também no futebol se pronunciem de forma mais forte com relação ao que vem acontecendo na arbitragem do Brasil, tá? Vocês vão ver o que Renato Gaúcho falou. Para mim, ele deu uma aula, principalmente ao que se refere às regras da arbitragem. Quando geralmente em um jogo é pênalti, no outro jogo aquele mesmo lance não é pênalti, falta de critérios. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de agora. Fica comigo, eu quero saber a opinião de vocês com relação a isso também. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia e também do Brasil. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho que não custa nada. Chega aqui assim do ladinho, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda também. Bom, galera, como eu sempre gosto de fazer, bora dar uma passadinha lá no Bahia, né? Bora ver o que esses caras estão fazendo nesse exato momento lá. Tá aqui, ó, jogadores treinando. Deixa eu colocar para vocês aqui o vídeo deles treinando na academia, tá? Como a gente já sabe, primeiro auditório, depois academia, depois vão pro campo. Tá aí Rian, que tá fora da partida, Tassiano, Diego Rosa, Azevedo, que eu não sei por que tá comendo banco, mas... Aí, galera, aqui é a chamada do jogo, né? Bahia e Bragantino, domingo, 16 horas, na Fonte Nova. Bahia precisa urgente ganhar esse jogo. E tá aqui o treinamento dos goleiros, que eu também acho muito bacana, viu, velho? Ai. Volta. Boa. Isso. Vamos. Boa. Vem. Isso. Vem. Boa. Vai. Uma. Vamos. Isso. Vai. E vamos. Boa. Tá pronto? E vamos. Vamos. Isso. Vai. Isso, Adriel. Vamos. Rapaz. Coisa linda. Brabo. É brabo. Isso. Vai. Eu acho massa, velho, esse treinamento dos goleiros do Bahia. Se a gente tá chateado e revoltado com o treinamento, o treinador Renato Paiva, eu mesmo não posso falar do treinamento de goleiro do Bahia. O cara realmente, você vê a evolução dos goleiros, principalmente Marcos Felipe, né? Como ele evoluiu aqui no Bahia, como ele tá jogando bem aqui no Bahia. Bom, galera, bora falar agora sobre Campeonato Brasileiro. Bahia e Bragantino jogam pela 20ª rodada desse Brasileirão. E vou trazer aqui para vocês a tabela, para vocês observarem como Bahia e Bragantino estão disputando coisas totalmente diferentes nesse momento, né? Enquanto o Bragantino está aqui, ó, quinto colocado, empatado com o quarto, Flamengo, disputando vaga na Libertadores, já está ali na zona de pré-Libertadores, disputando vaga de grupo. O Bahia está cá embaixo, totalmente oposto da tabela, jogando para poder se livrar da zona de rebaixamento. O Bahia está empatado com o Santos e só não entrou na zona de rebaixamento porque o Fortaleza ganhou da equipe do Santos na última rodada. E sobre o jogo, eu tenho algumas coisas para trazer para vocês. O Bahia entra em campo pressionado por um bom resultado, justamente para não correr o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. E no último final de semana, como eu falei, o Bahia foi beneficiado pela derrota do Santos, conseguiu permanecer em 16º. Biel e Rian estão suspensos, tá? Biel tomou o 3º cartão, talvez já não jogaria por causa da lesão dele. E Rian, suspenso, tomou cartão vermelho
no banco de reservas, após o árbitro colocou lá na súmula que Rian teria chutado a bola, dado uma bicuda na bola e de forma agressiva no Gandula, tá certo? Já o Red Bull Bragantino, que briga lá na parte de cima da tabela, tem o retorno de Vitinho no setor ofensivo. Só que Eduardo Sacha, com lesão muscular, é dúvida para a partida contra o Bahia. Juninho Capixaba, lateral que a gente já conhece bem, né, jogou muito aqui no Bahia e agora está vivendo um grande momento lá no Bragantino, que costuma apoiar muito, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, tá certo? Então, assim, o Bahia não vai ter Biel e Rian, o Bragantino já está certo que não vai ter Juninho Capixaba. Sacha, Eduardo Sacha, é dúvida para essa partida. Ninguém sabe se ele vai poder jogar ou não, vai esperar até o último momento para poder ter essa certeza. Agora eu quero falar também aqui sobre os últimos confrontos, eu deixo anotado aqui para vocês. Últimos confrontos entre Bahia e Bragantino. Os últimos 5 jogos, o Bahia perdeu 2 partidas, teve um empate, e um triunfo do Bahia, aliás, e 2 empates. Tá? Nos últimos 5 jogos, o Bahia marcou 7 gols, o Bragantino marcou 11 gols. Aqui na Fonte Nova, o Bahia não... Eu acho que o Bahia nunca perdeu do Bragantino, não me lembro do Bahia ter perdido do Bragantino aqui na Fonte Nova. E geralmente os jogos entre Bahia e Bragantino são jogos bem movimentados, com bastante gols. Os últimos jogos foi um 2-1 para o Bragantino, teve 1-1 também aqui na Fonte Nova. O jogo lá em Bragança foi 4-0 para o Bragantino. Antes desse jogo foi 2-1 para o Bahia aqui na Fonte Nova. Geralmente são jogos bem movimentados, bem com gols. Dificilmente sai 0-0. Aliás, olhando aqui a retrospectiva, eu só vi 1-0-0 entre Bahia e Bragantino. Aliás, não teve 0-0. Não tem 0-0 entre Bahia e Bragantino. São jogos muito movimentados, jogos com bastante gols. E é a previsão que a gente tenha bastante gols também nesse jogo aqui na Fonte Nova. Eu espero que seja a favor do Bahia, tá? Bora falar agora sobre arbitragem, sobre Renato Gaúcho. E eu quero trazer isso aqui para vocês porque eu achei muito interessante. Renato Gaúcho, ele falou uma verdade que muita gente precisa se posicionar. Muita gente do futebol, treinador, jogador, precisa se posicionar com relação à arbitragem. Bora ver o que ele falou aqui e depois a gente volta para repercutir. Fala aí, Renato Gaúcho. Já, o replay? Já. E não quer comentar porque ninguém mais sabe da regra, né? Você mandou bem mesmo. É difícil saber das regras. É difícil. Eu vi no vestiário. O nosso lance, vocês podem ver, diante do Bahia, no primeiro jogo das quartas, pela Copa do Brasil, um lance muito pior do que a gente viu hoje aqui, não foi pênalti. Aqui contra o Flamengo nós perdemos o jogo 3-0, não sei quanto estava o jogo, pelo Campeonato Brasileiro. O próprio Fabrício falou, foi pênalti naquele jogo, e hoje ele mesmo falou, o zagueiro do Flamengo, não foi pênalti, então foi pênalti. Quando você fala assim, é difícil de entender as regras, se eu que vivo do futebol, não entendo algumas regras, não é que eu não entendo de algumas regras, fica difícil de entender algumas regras. Então é muito fácil, vem o Cinema e fala, não, aqui foi pênalti, aqui não foi. Quem é o Cinema para falar que isso é pênalti e aquilo não é pênalti? O que ele entende mais de futebol do que a gente? Ele foi árbitro, ele é um ex-árbitro, eu sou ex-jogador. Então a pergunta que eu faço para ele é o que ele entende mais de regra do que eu? Aliás, diga de passar de regras, está difícil de entender, né? Porque se vê num jogo é pênalti. O mesmo lance no outro jogo não é pênalti. Um lance ajustado aqui para o Flamengo contra o São Paulo no pênalti, seguiu o lance. Eu não estou discutindo quem está certo, quem está errado, não estou puxando sardinha para um lado e para o outro, não. O lance que originou o pênalti para o Flamengo, o lance ajustado, foi o mesmo lance nosso contra o Fluminense, do gol anulado. Lá o gol foi anulado. Aqui deu sequência no lance. Então, o CNM fica... Não, ele vê lá, discute, fala, esse lance aqui foi pênalti. Não, esse lance aqui não foi pênalti. Quem é ele para falar isso? Ele pode dar a opinião dele, agora ele tem que escutar quem entende de futebol também. Se ele entende de regras, nós que vivemos do futebol, entendemos também. Ou mais do que ele, porque nós somos jogadores também. Ex-jogadores. Então não adianta, é muito fácil chegar lá, não tem ninguém do lado para bater nele. Bater que eu digo com palavras. Não, aqui foi pênalti sim, você não está falando que não foi. É muito fácil pegar lá, televisão, vem cá, deixa eu ver esse lance. Não, esse lance não foi pênalti. É difícil de ver ele falar que um lance que foi pênalti. Sempre a arbitragem está certa para ele. Sempre a arbitragem está certa para ele. Mas é gozado que numa partida o mesmo lance é pênalti, no outro lance não é pênalti. Vai entender. Os jogadores me perguntam, Renato, que regra é essa? É aqui, se eu faço isso, é pênalti ou não? Eu falei, liga lá para o CNM.
Depende do final de semana, depende de qual é o jogo. É difícil. Fica difícil de entender, entendeu? Eu não estou nem reclamando do pênalti de hoje. Não estou nem reclamando, mas eu vejo todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A e Série B. Eu vejo cada lance que aqui é pênalti, lá não é pênalti. É difícil de você entender as regras. E olha que tem as ferramentas, hein? Imagina sem as ferramentas. Mas Tá aí, galera. Tá aí, eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque assim, independente de qualquer coisa, eu acho que Renato Gaúcho deu uma aula. Deu uma aula. Quem é o CNM realmente, né? É muito fácil ele ficar lá falando o que foi, o que não foi, e o jogador, o time é prejudicado dentro de campo. Eu tô trazendo isso aqui pro Bahia, porque a gente sabe quanto que o Bahia já foi prejudicado pela arbitragem. Em um jogo contra determinado clube, aquilo ali é pênalti, em outro jogo contra determinado clube, não é pênalti, né? Ou seja, não tem critério na arbitragem do Brasil. E isso é uma coisa muito grave, porque a arbitragem ela passa a definir quem ganha a partida, quem ganha campeonato, quem classifica, quem sobe, quem cai. Lembra quando o Bahia caiu para a segunda divisão? A arbitragem colocou o Bahia na segunda divisão. Óbvio que as falhas administrativas fora de campo da diretoria, sim, mas a arbitragem colocou o Bahia na segunda divisão. A gente sabe disso aqui, não estou falando nenhuma besteira, não estou inventando nada, tá? É isso, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui.